Olá pessoal que me acompanha pelo Facebook, olá pessoal que está no YouTube, pessoal que está no Instagram, São Paulinos de todo o Brasil, São Paulinos meus amigos, meus inscritos, muito obrigado pela confiança. Gente, meu nome é Mário Sérgio, todos sabem, esse é o canal Alma Tricolor, tá? Olha, quem puder colaborar comigo aí, se inscreve no meu canal aí, preciso fazer esse canal crescer. Desde já agradeço aos meus inscritos que participaram das lives ontem. Agradeço a todos aí, tá? Gente boa pra caramba do Brasil inteiro ontem participando. Bom, e de Portugal também, né? De Portugal, senão os amigos de Portugal vão ficar bravos comigo. Olha, pessoal, um resumão de tudo que aconteceu. Ontem, esse jogo de ontem, eu vou repetir tudo que eu vou falar aqui. Algumas coisas eu já disse ontem na live, né? Logo após o jogo e antes do jogo eu disse também. E venho dizendo ao longo do tempo aqui. O São Paulo cometeu um grande erro, entre outros, vários grandes erros que cometeu com o Leco, que cometeu com o Raí, com o Pássaro, mas cometeu um erro fatal, que nos tirou esse campeonato, que é um campeonato da televisão, que ninguém parece que queria ganhar e que o São Paulo esteve com ele nas mãos. Leco, Raí, essa gente incompetente que passou por aí. Raí foi um grande jogador de futebol e é meu ídolo como jogador de futebol, mas como dirigente incompetente. E trouxe mais uns incompetentes para completar isso. Exemplo, o Pássaro, por exemplo. Vou excluir o Lugano desse rol, porque foi o único que se indispôs, que se indignou com aquilo. Mas ainda se indignou, mas aceitou a posição de rainha da Inglaterra, né, de ficar esperando as coisas acontecerem. Acho que não tinha também muita coisa que ele fazer, né? Bem, os erros foram gigantes. Contratações de jogadores que o São Paulo não podia pagar os salários. Contratações de gente errada, de jogadores errados, acho que para agradar agentes, agradar empresários, para que pudesse fazer outras transações de jogadores. Não vai longe, né? Não vai longe. A gente tem aí o Calazans aí. E muito mais gente ruim que está aí no São Paulo. Muito mais gente ruim. Então, não bastasse tudo isso, quando o São Paulo começou a reclamar da falta de títulos, o primeiro erro foi lá atrás, colocar o Jardine, uma pessoa inexperiente. Tirou o Aguirre na hora errada, né? Depois contratou o Fernando Diniz, que não tinha currículo nenhum. Aliás, o currículo dele era o currículo de um fracassado, de um perdedor, né? E o São Paulo aprovou essa contratação, que foi chancelada pelo poder do CT. O poder do CT era representado por seu Daniel Alves, seu Volpi, enfim, uma turminha lá. Essas turminhas começaram a se formar no São Paulo, essas panelas, desde que para o São Paulo foi Nenê e Diego Souza, né? E ela veio se recriando, ela foi continuando, da qual faz parte também o senhor Reinaldo. Bem, a contratação de um técnico inexperiente, que nunca ganhou nada na Série A e que já havia jogado 2 clubes, Atlético do Paraná e Fluminense, na zona de rebaixamento, e que já havia anteriormente a esses clubes derrubado para a segunda divisão, o Audax. Essa contratação do Diniz, que tinha isso no currículo, foi o grande erro do São Paulo. O grande erro. E o Pássaro deu poder para esses jogadores, deu poder para o Diniz. E o CT passou a ser um mundo de ninguém, né? Um mundo alheio
ao que a torcida esperava, um mundo alheio ao comando central da presidência, um mundo alheio a tudo, um mundo alheio aos desejos dos torcedores, que são a razão de existir do clube. Os torcedores não foram ouvidos, ninguém. Outro erro que precisa ser corrigido é 240, 250 conselheiros elegerem um presidente que vai representar um time que tem mais de 20 milhões de torcedores no Brasil e fora do Brasil. Então esse foi o grande erro. Agora, nós podemos culpar o Diniz por isso só? Não, nós não podemos culpar o Diniz por isso só. Nós podemos culpar os jogadores por isso só? Não, nós não podemos culpar os jogadores por isso só. Afinal, os jogadores também vinham jogando com salários atrasados porque o clube deu um passo maior que a perna, né? O clube prometia coisas que não tinha condições de cumprir e a gente vê onde deu esse estouro da dívida. Tudo isso aconteceu pela irresponsabilidade do senhor Leco, né? Então, era um comando podre. O que faltou no São Paulo? Comando. Faltou o comando dos dirigentes, aí eu incluo sim, Leco, Raí e Pássaro, por contratarem nessa segunda vez, porque a primeira vez foi o Jardine, que designaram e não tinha currículo e deu no que deu. Fomos desclassificados da Libertadores na primeira fase. Perdemos um brasileiro em que tínhamos grandes possibilidades e fomos desclassificados na primeira fase. Dessa vez eles foram mais longe. Eles contrataram um camarada que tinha o currículo fracassado e perdedor, e com autenticação em cartório, né? Estava à vista de todos aí. Então ficou assim. Nós tínhamos uma direção que contratava quem sabidamente não ia poder pagar ou ia atrasar todos os salários, com um comandante do time que sempre foi fracassado e não tinha experiência para comandar os jogadores vendo a inabilidade do seu comandante, tomaram o São Paulo para si, para fazerem o que quisessem. Então, o erro central, o primeiro errado de tudo aí, foi o comandante geral, o Leco. Depois Raí, depois Pássaro. Agora, o principal culpado de tudo não foi o Diniz. O principal culpado de tudo foi quem deu o aval para a contratação do Diniz, sabendo que ele não tinha experiência, né? Leco. Esse foi o resumo da ópera, o resumo da herança que ele nos deixou. Então vejamos, esse campeonato estava ganho. Esse campeonato estava ganho quando o São Paulo colocou 7 pontos na frente. O grande problema do Diniz foi ser um técnico inexperiente que insiste num jogo kamikaze. É um jogo kamikaze. Não tem variações para esse jogo, não sabe alterar a equipe de acordo com os outros, com os oponentes que virão, né, para enfrentá-lo. E o comando não tinha atitude. O comando omisso. Tivesse lá atrás já, quando começaram essa série de insucessos, quando se viu que estava perdendo a gordura e que o Diniz não tomava atitude alguma, eram sempre os mesmos jogadores que entravam para substituir os que estavam jogando, e ele não dava oportunidade para outros jogadores que estavam no banco, tipo Rojas, tipo Galeano, onde ficou provado que havia um substituto para o Reinaldo. O Wellington foi muito bem ontem.
e ele não dava oportunidade. Então o Diniz se fechava com um grupo de amigos, jogadores, amigos que ele considerava serem amigos dele, ele se fechava com aquele grupo, aquela panela, e só jogavam gente daquela panela, bem ou mal. E se por acaso ele tivesse que substituir alguém da panela, seria outro da panela. Eram as improvisações, e se começava a, quando fosse precisar realmente de virar no jogo, que se queimavam os jogadores, ele colocava o jogador do banco, sem, né? A gente viu o que aconteceu com o Rojas, né? Sem ritmo de jogo, entrou, jogou um pouquinho, jogou bem, mas já está com dores musculares. Então é uma coisa, o jogador precisa estar sempre em atividade, o jogador de alto rendimento precisa estar sempre em atividade, em alto rendimento. E um treino não é igual ao jogo. Então, isso tem nos mostrado tudo isso. Foi um gosto amargo de vitória ontem? Foi. Foi porque a gente ganhou do Flamengo incompetente para jogar contra o São Paulo. Os jogadores provaram que têm condições de ganhar um brasileiro, que tinham condições de ganhar um brasileiro. Mas, por descaso, por descuido, por falta de vontade, não ganharam. E pior, quando veio o Leco, que já estava, quando veio o Casares, que já estava complicada a coisa, logo no começo do ano, o Casares teve a oportunidade de alterar a situação, mas não o fez. Não o fez por noviciato, estar chegando, não compreender bem o que estava acontecendo, medo de mudar e dar tudo errado e culpá-lo, e o pessoal culpá-lo, a torcida culpá-lo. O Muricy, também titubeante, porque pela primeira vez é dirigente. O Diniz, insistiram com o Diniz, um kamikaze, com futebol kamikaze, que não tinha variações de jogada, que não se preocupava de como jogava o adversário, que só usava os membros da sua panela, e a coisa foi degringolando. Ontem à tarde, eu já tinha recebido telefonemas de 3 conselheiros do São Paulo dizendo que o time teria o dedo do Muricy e do Crespo ontem, que era inaceitável o São Paulo ficar fora da fase de grupos. Iria ser adotado o 3-5-2, a gente já sabia, não é? Aquela entrevista que o Muricy deu na saída do CT, já havia deixado bem claro que eles já tinham compreendido que com o Visoli não daria certo, que o Visoli não tinha cabedal para dirigir a equipe daquela forma. Por quê? Porque o Visoli era o remanescente de uma comissão técnica permanente que ficou sem função. E ele ficou todo esse tempo lá no CT, sem função, coçando. Mesmo o técnico precisa estar em atividade para conseguir fazer um time ir bem, para conseguir fazer a leitura de jogo do adversário, para colocar os seus jogadores numa disposição, num sistema que possa neutralizar o adversário. E ele não tinha cabedal para isso, não teve cabedal para isso, não tinha conhecimento para isso. E o São Paulo, mais uma vez, se equivocou por não querer fazer modificações radicais. E vieram todos novatos não querendo fazer modificações radicais, até que chegou num ponto que se compreendeu que teria que se arriscar, Se lá atrás tivessem tomado atitude, sem omissões, todos mesmo, e tivessem ouvido a torcida que pedia para que o São Paulo jogasse no 3-5-2, a história teria sido diferente. Nós, São Paulinos, amamos o 3-5-2. As grandes conquistas nossas com o Muricy foi 3-5-2. Nós somos um time aqui do Brasil, talvez um dos únicos times do Brasil, que joga nesse 3-5-2 com 3 zagueiros e dá certo. O tempo já provou isso para nós.
Então, o medo de se adotar um novo sistema tático, e eu mesmo confesso que fiquei com medo, que eu disse ontem, apenas com um treino é muito difícil, mas é uma mudança, né? É uma mudança. Então, ontem nós vimos o começo de uma reformulação de pensamento que deve ficar, e eu confio no Muricy, porque o Muricy tem competência. O Muricy é um grande São Paulino e vai fazer de tudo para que o São Paulo chegue a um título. E tem competência para isso. Já disse, se Crespo ouvir Muricy, nós estamos em boas mãos. Vai depender o São Paulo de sucesso, o bom relacionamento entre Crespo e Muricy, e parece que isso está acontecendo. Uma nova época parece que começou ontem no São Paulo. Sabe? O fim da ligação com o dinizismo. O fim da era dinizista do São Paulo. E que o Visoli vinha insistindo em manter. Diga-se bem que ontem, no segundo tempo, nós tivemos a hora que o São Paulo precisou segurar a bola, dominar a bola, diante de um Flamengo já cansado, o São Paulo começou a tocar bem a bola. Essa talvez seja a única coisa legada pelo São Paulo do Diniz e seu sistema kamikaze de jogo. Um sistema que até hoje todo mundo acha bonito, todos os cronistas acham bonito, mas que não provou ser eficaz em nenhum clube pelos quais o Diniz passou. Ao contrário, provou ser ineficaz nos momentos decisivos. E o São Paulo precisava de uma mudança de posição, uma mudança de postura de seus jogadores nesse momento decisivo, que veio para o título tarde, mas para a fase de grupos da Libertadores ainda houve tempo de salvar. Então o sentimento nosso, o sentimento de São Paulinos, e eu não estou dizendo nada aqui que eu já não disse nos vídeos passados, não estou dizendo nada novo. O sentimento nosso é de alívio por estarmos vendo que parece que as coisas vão entrar no eixo. Outra coisa também, vamos ser honestos, nós não podemos ser desonestos nesse aspecto. O Daniel Alves ontem jogou muita bola. Eu já havia dito que podíamos falar tudo do Daniel Alves, mas ele sempre correu, mesmo sem receber os salários. Tá? Que vai embora essa gente incompetente, como o Juan Fran, muito boa pessoa, parece, mas incompetente. Pablo ontem provou que era mal aproveitado. Então, o que se fazer nesse momento? Ir dispensando aos poucos quem não é interessante, ir trazendo novos jogadores, ir aproveitando o pessoal da base que estava aí, porque o Diniz não aproveitava ninguém, era só da panela dele e o sistema kamikaze e só, e não tinha mais nada. Então, a partir de agora, São Paulo deve entrar numa nova era em que Muricy e Crespo devem esperar um pouco, ir devagar para acertar as questões financeiras de vários jogadores, ver quem pode ser aproveitado, porque ficou tremendamente evidente ontem que o Pablo tem algum futebol ainda, eu não acreditava, mas ele tem. E que o São Paulo tem jeito sim, precisa apenas de alguns reforços e que se aproveite todos no clube, quem tiver melhor, não é aquele que está na frente, como disse o Visoli outro dia. Se aproveitar quem está bem jogando melhor, tecnicamente bem. É isso. E vamos torcer para que o São Paulo daqui para frente tome rumo, tome juízo, tenha decisão. E eu confio no trabalho do Muricy. E o Crespo, se seguir na cartilha de Muricy, vai ser campeão pelo São Paulo. Mas o gosto amargo
Mesmo vencendo o nosso freguês habitual, que é o Flamengo, os chorões, ficou por terem jogado esse título no lixo. Vamos esperar que daqui para frente tenham vergonha na cara e honrem o nosso manto sagrado. Gente, era isso. Tchau.